O Corpo de Bombeiros do Amazonas convocou 426 candidatos aprovados no último concurso realizado em 2009. Os convocados, que vão atuar como soldado bombeiro na capital, devem entregar a documentação prevista no edital até o dia 23 de setembro. Além dos documentos, os candidatos também devem se apresentar para uma inspeção médica no quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, que fica na Avenida Codajás, 1503, no Petrópolis. Em Manaus, a situação do terminal pesqueiro segue indefinida. A prefeitura quer assumir a gestão do local, mas precisa do aval do Ministério da Pesca. Diante desse impasse, os pescadores operam o terminal de forma improvisada. Já o armazém com câmaras frigoríficas que estocaria o pescado continua abandonado e o prédio já apresenta até rachaduras na estrutura. No Amazonas, é época de safra do pescado e seu Evandro já sabe que a fartura de peixe também significa prejuízo. Ele não tem como armazenar o excedente da produção. Nós chegamos a perder uma barra de mais 5 toneladas de peixe, porque não tinha como vender. Era muito peixe, né? E não tinha onde nós conservar esse peixe. E assim, toneladas de alimento vão parar no lixo. O terminal, que já custou 20 milhões de reais aos cofres públicos, seria a solução para o setor. Mas o Ministério da Pesca ainda não definiu quem assumirá a gestão do local. Então, ele continua desativado. A prefeitura propôs uma administração compartilhada e aguarda o sinal para operar. Já nos preparamos para mobiliar o local e seguirmos com uma administração, como falei, compartilhada. Já está dentro da previsão orçamentária de quase 3 milhões e são valores não atualizados para mobiliar o local. E também fazer pequenos reparos que nós observamos com o nosso setor de engenharia que seriam necessários para abrir o local para o atendimento. O terminal pesqueiro de Manaus foi entregue em 2010. Conta com 4 câmaras frigoríficas e 2 túneis para resfriar o pescado, como este aqui. O problema é que o maquinário que faria funcionar toda essa estrutura nunca chegou ao local. O armazém, com capacidade para estocar e beneficiar até 200 toneladas de pescado, está vazio. O prédio já apresenta fissuras nas paredes e parte do piso está quebrada. Em torno de 10 a 15 até 20 toneladas de peixe, isso já se estragou aqui por falta de ter um local que a gente possa fazer esse armazenamento. Cansados de esperar, os pescadores invadiram o local há 4 meses para atracar os barcos e comercializar o peixe. Não foi feito por barco, pesca aqui, por os peixeiros, né? Então tem que ser aqui. Se não tirarem nós, né, ninguém vai sair, né? É demais, é um descaso demais, que a gente muito preferido tivesse um terminal desse para nós, principalmente porque para o pescado da gente, né? Ainda estamos no verão amazônico, mas a Defesa Civil de Manaus já começa a se preparar para a temporada das chuvas, época em que são registradas várias ocorrências como deslizamentos, enxurradas e alagamentos. A principal preocupação é com as áreas de risco. Esta semana, agentes e servidores municipais iniciaram um curso para a resposta e prevenção de desastres. De acordo com a Defesa Civil, os deslizamentos de terras estão entre os desastres que deixam o maior número de desabrigados em Manaus. Esse ano já foram registradas cerca de 300 ocorrências de deslizamentos em Manaus. A maior parte das casas que estão em situação de risco na capital estão aqui no bairro Mauazinho. Só para se ter uma ideia, das 1.300 casas que podem desabar a qualquer momento em Manaus, 700 estão aqui nesse bairro. A casa de Antônio é bem próxima de um barranco. O carpinteiro conta que a Defesa Civil já esteve aqui e prometeu uma indenização para que ele e a família saiam do local. Mas isso foi há 4 meses. Fizeram os documentos tudo que iam indenizar, a água eles não ligaram mais porque iam indenizar e não apareceram mais ninguém, abandonaram o serviço. Está com 4 meses que eles foram embora e não voltaram mais e nem apareceu mais ninguém da prefeitura aqui. O trabalho da Defesa Civil inclui identificar os riscos e notificar as famílias para que procurem outro lugar para morar. Mas, segundo a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, a prioridade é a prevenção.
para saber em que contexto a gente vai ser utilizado e que contexto a gente vai utilizar nossos pássaros também. Em Manaus, o trabalho de preparação para enfrentar situação de risco já começou. Até quinta-feira, agentes das defesas civis municipal, estadual e metropolitana, além de servidores municipais, participam de um curso realizado em parceria com a Defesa Civil de Minas Gerais. E vamos mostrar aqui as experiências das cidades mineiras e daquilo que o Estado oferece para os municípios em como preparar, fazer as ações de prevenção para muitas vezes evitar o desastre referente às chuvas, conforme você falou, enchentes, alagamentos, deslizamento, e muitas vezes não temos condições de fazer uma prevenção completa, é fazer a preparação, ou seja, preparar as pessoas a saberem conviver com esse tipo de desastre. O presidente do bairro Mauazinho também vai assistir às aulas. Alberto faz parte de um grupo de voluntários que quer evitar acidentes. Esse curso não ter mais capacitado para orientar as pessoas, né? Porque tem muita gente que às vezes chega no bairro, não conhece a realidade, vai fazer casa na área de risco. Confira agora como fica o tempo amanhã aqui na capital e também em algumas cidades do interior. O tempo fica encoberto com possibilidade de chuva em Barreirinha. As temperaturas variam entre 23 e 26 graus. Mesma previsão para Codajás, que terá mínima de 25 e máxima de 31 graus. Na capital, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Integrantes da Comissão do Direito do Consumidor da Câmara de Manaus e também o PROCON iniciaram agora à tarde uma fiscalização nos shoppings da capital. O objetivo é verificar se há abuso na cobrança das novas tarifas. A nova lei que estabelece a cobrança fracionada começou a valer nesta segunda-feira. A nova lei regulamenta a cobrança fracionada nos estacionamentos, ou seja, ao invés de pagar por 1 hora, o consumidor só paga a tarifa a cada 15 minutos. Mas a lei não define preços e para muita gente é aí que está o problema. Não sei, teria que ter alguma autoridade que procurasse corrigir isso aí, né? Porque a gente mesmo, obrigatoriamente, a gente precisa fazer uma compra e precisa estacionar o carro. No centro da cidade, o preço em um quarto de hora varia entre R$ 1,50 e R$ 2,00. Agora eu achei um pouco mais justo do que antes, né? Do que a gente pagava, né? Que eu achava que antes a gente era um pouco roubado. Então eles mudaram agora. Eu acho que 4 até que é, porque eu pagava 8. Já neste shopping na zona centro-sul da cidade, antes o consumidor pagava R$ 5,00 por 3 horas. Agora, nas primeiras 4 horas, a tarifa é de R$ 6,00. Em compensação, a fração de hora custa 50 centavos. De uma hora para outra, reajustaram o preço. Isso fere o artigo 39, inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor. Nós estamos aqui hoje, Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, acompanhado de vereadores, com o PROCON estadual, PROCON municipal, e nós estamos também acompanhando com a Delegacia do Consumidor. Na fiscalização desta tarde, esse foi o primeiro shopping a ser visitado. A meta é vistoriar todos os outros ainda hoje. Se ficar comprovado irregularidades, além de medidas administrativas, os centros comerciais podem receber multas. Essa multa ela pode ser gradativa. Nós iremos acompanhar a lei municipal, que vai de 10 a 100 UFMs. Uma UFM hoje, se não me falha a memória, está R$ 75,49. Então seria multiplicar isso dependendo do poder econômico de cada empresa e a gravidade da situação. E nessa fiscalização, o Manauara Shopping acabou multado pelo PROCON em R$ 50 mil. Agora o shopping tem 10 dias para recorrer. Nesse momento, a equipe de fiscalização está no Amazonas Shopping. Você vai ver a seguir aqui no Band Cidade, motorista sem habilitação capota veículo na Ponte Rio Negro. 4 pessoas ficam feridas. E veja também, inclusão por meio da dança. Essa foi a proposta de uma oficina realizada pela primeira vez na capital.